no versículo do 4 ao 6, refletir com você um pouco mais sobre a importância de nós termos o Senhor como nosso pastor. Porque às vezes a gente diz que tem, mas entre a gente ter e realmente Ele ser o nosso pastor, há uma diferença. Nós vimos também na primeira parte que as ovelhas do bom pastor, eles ouvem a sua voz e o seguem. Ou seja, o que nos torna uma ovelha é a capacidade de ouvir e de seguir o nosso pastor. Versículo 4 ao 6, ele diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Que tipo de coisas levam você durante o seu dia a levantar o teu ânimo? Que tipo de coisa te anima? Que tipo de coisa te dá um up, te dá uma energia extra? Às vezes pode ser uma xícara de café, né? Para alguns. Para outros é para fazer uma atividade física de manhã cedo, né? Dá uma energia diferente. Às vezes pode ser uma mensagem que você recebe de um amigo ou de alguém que realmente importa para você. E por que um Pix, né? Um Pix também, né? É verdade. Pode projetar o meu Pix aí. Por que você acha que essas coisas possuem a capacidade de elevar a nossa disposição? Por que você acha também que, embora elas elevem a nossa disposição, o nosso ânimo, por que isso não dura muito? Porque o ânimo produzido por uma xícara de café, ele dura um tempo, mas daqui a pouco ele passa. O ânimo produzido por uma caminhada, ele melhora, mas daqui a pouco passa, e não que você não deva fazer. O ânimo produzido por um Pix, ele também passa, independente do valor. Por que essas coisas, esses incentivos não duram muito? Algumas vezes, algumas partes do nosso dia podem tornar o nosso dia melhor, quando alguma dessas coisas acontece. Mas a questão é que às vezes a gente está passando por situações que elas são tão difíceis, que elas são tão desafiadoras, que não vai ser uma xícara de café, que não vai ser uma caminhada, que não vai ser uma mensagem, que não vai ser um Pix que vai resolver o nosso problema. Às vezes a gente vai passar por situações que estão além de todas essas opções para nos dar alívio. E para onde nós podemos olhar quando essas situações chegarem, quando essas situações acontecerem, quando os dias forem difíceis, para onde nós devemos olhar, para onde nós devemos correr? Esse texto do Salmo 23, que começa dizendo que quando nós temos Deus como nosso pastor, Ele nos guia, Ele nos concede descanso, Ele supre todas as nossas necessidades. E hoje nós queremos refletir especificamente sobre o fato dele nos ensinar em quem nós devemos confiar quando passarmos pelo vale da sombra da morte. Porque o texto não diz assim, se você passar, ele diz quando você passar. Não é que você pode ou não passar, não. Certamente eu e você já passamos ou passaremos por dias em que nós poderemos denominar como vale da sombra da morte. Aquele dia difícil, situações difíceis que a xícara de café não resolve, que o Pix não resolve, que a mensagem de alguém não resolve. Se ele diz, mesmo quando eu andar, fala de que nós vamos andar.
pelo vale da sombra da morte. Esse ano é ano de você amadurecer, ano de você conhecer um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro. Chega de acreditar em mentiras. Se eu vier aqui dizer para você que a sua vida com Cristo vai ser uma vida que você não vai passar por dificuldades, é mentira. Uma pessoa madura, ela tem que encarar a vida de frente, ela tem que saber o que é a vida e se preparar para encarar a vida como ela é, e não fugir da realidade. E o texto diz, quando você passar pelo vale da sombra da morte. Então ele nos deixa claro que uma hora ou outra nós vamos passar. E o que vem à nossa mente quando a gente ouve essa frase? Vale da sombra da morte. Ou vale sombrio da morte, como tem outras traduções. Que experiências você já passou que você pode comparar com isso? Ou talvez você viu alguém passar, você testemunhou alguém passar na vida de outras pessoas que se encaixa exatamente no que essa frase sugere. Eu vou te ajudar a entender que momentos são esses. São aqueles momentos em que a gente faz algumas perguntas para Deus. A gente diz, Deus, por que o Senhor me abandonou? A gente pergunta, Senhor, onde o Senhor está? Cadê o Senhor? Sabe, quando a gente faz uma outra pergunta muito comum, Senhor, até quando? Quem nunca fez uma pergunta dessa ao Senhor? Até quando? Sabe, momento difícil na vida. E se esse versículo 4 e todo o Salmo 23, se eles estão pintando um retrato da realidade, porque eu creio que a Bíblia não mente. Deus, ele nunca vai mentir para mim e para você. A Bíblia diz que ele não é filho do homem para que minta. Ele nunca vai nos enganar acerca da vida. A Bíblia não nos engana. Jesus, ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Em nenhum momento ele nos enganou. Outros pastores nos enganam, mas o sumo pastor não nos engana. Sabe, momentos difíceis, e quando a gente olha, se esse texto é verdadeiro, a gente começa a perceber que muitos cristãos não compreendem ainda a importância do sofrimento na sua vida. Muitos cristãos ainda não compreenderam que o sofrimento faz parte daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, faz parte da vontade de Deus, que segundo a Bíblia é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Será que você compreende isso? Será que você compreende que se esse texto é uma realidade, talvez a gente não tenha compreendido bem o que a Bíblia fala sobre o sofrimento? E eu quero ler alguns textos para você. João 16, versículos 32 ao 33. João 16, 32 e 33 diz assim: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, vai chegar uma hora que todo mundo vai me abandonar, como todo mundo abandonou. Mas ele diz, vai parecer que eu estou sozinho, mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Esses momentos que você pensa que Ele te abandonou, esses momentos que você pensa que Ele não está mais contigo, esses momentos que você pensa, cadê o Senhor? Ele continua contigo, Ele continua conduzindo a tua vida, Ele continua no controle de tudo, e o melhor, Ele continua conduzindo as coisas de maneira que vai contribuir para o teu bem, mesmo que você não esteja entendendo. Ele não só diz que nós teríamos aflições, mas que da mesma maneira que o Pai esteve com ele, quando todo mundo o abandonou, o Pai também estaria conosco. Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 5, ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo,
por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nos gloriamos nas tribulações. O que é tribulação? É o vale da sombra da morte, é o dia difícil, é o dia da dor, é o dia da dificuldade, é o tempo, sabe, da escuridão da nossa alma. E Ele diz: se glorie também nesses dias. Por quê? Porque são esses dias que produzem perseverança. São esses dias que produzem um caráter aprovado. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu só sou o que eu sou hoje, em termos de caráter, embora ainda tenha muita coisa para mudar, por causa dos dias difíceis que eu passei na minha caminhada. Os dias bons mudam o que você tem, os dias maus mudam quem você é. Tem coisas que Deus só vai mudar no teu caráter, na tua vida, no dia difícil. É por isso que a Bíblia vai dizer que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque na casa onde há festa ninguém pensa em mudança. Na casa onde há festa ninguém pensa em mudar comportamento, em mudar caráter. Mas no dia da dor é quando a gente começa a refletir sobre a vida. Aleluia. E é exatamente esse caráter aprovado que ele vai dizer que produz uma esperança. Esperança de quê? De vida eterna. Porque somente aqueles que forem transformados por Cristo terão acesso a tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, as tribulações produzem perseverança, produzem caráter aprovado, produzem esperança. É por isso que Deus não pode nos isentar delas. Penúltimo texto que eu quero ler, Tiago capítulo 1, versículos 2 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, e a perseverança de ter ação completa, a fim de que, coloca para mim aí, coloca o texto, Tiago, isso. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Por que nós devemos considerar como motivo, não é de alegria, é de grande alegria, o fato da gente passar por vales da sombra da morte, o fato da gente passar por dias difíceis, porque somente esses dias produzirão um nível de maturidade e integridade em mim e em você. Integridade fala de inteireza. Ele diz para que tenha ação completa, para que não falte nada, para que Deus possa produzir em você tudo que você precisa, para que Ele possa te entregar tudo que Ele tem para você. Quem está me entendendo, diga amém. Quando a gente olha para essas passagens, a pergunta é: o sofrimento parece uma experiência opcional para o cristão nesse mundo? Claro que não. Não é uma opção para mim e para você passar por dias difíceis. E qual é o propósito do sofrimento, dos dias difíceis, dos vales da sombra da morte, da noite escura da nossa alma? Qual é o propósito disso? Maturidade, integridade, caráter aprovado, perseverança, capacidade de suportar processos e não desistir. Porque ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz: eu não terei medo. Todos nós já enfrentamos tempos de dificuldade na nossa vida, querido. Na nossa atitude não deve ser de tentar descobrir como evitar esses momentos, porque não tem como. Só um bobo, só um tolo
pensa que vai viver essa vida sem passar dias difíceis. Sou alguém que vive no fantástico mundo de Bob. Nosso papel não é evitar, não é descobrir, não é tentar descobrir como evitar, mas compreender o que precisamos fazer para passar por eles e vencermos. É tentar compreender como que nós podemos passar por eles e aprendermos e nos tornarmos aquilo que Deus espera de nós e que só pode ser produzido em nós através desses dias difíceis. Esses tempos são difíceis. Nós não podemos contornar isso. Nós não podemos evitar. E nem Deus espera que a gente goste. Não é que Deus espera que a gente goste do tempo do sofrimento, não. Mas Deus tem uma expectativa de saber para onde nós vamos correr na noite escura da nossa alma. Para onde nós vamos correr na hora da dificuldade? Para onde nós vamos correr, sabe, quando a gente estiver passando pelo vale da sombra da morte? Porque é aqui que está o segredo. Sabe, Davi, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo nenhum. Enquanto ele estivesse enfrentando o vale, ele diz: o medo não vai me parar. É possível continuar caminhando, é possível continuar avançando mesmo em meio às dificuldades. Agora, sofrer ou não sofrer não é uma opção, mas aprender ou não aprender com sofrimento é uma opção. Tem gente que sofre e aprende. Show, valeu a pena, porque esse é o propósito do sofrimento na nossa vida, na vida de um cristão. Só que tem gente que sofre, mas não aprende. Sofre, mas não entende qual é o propósito, por que Deus está permitindo isso, o que Deus está querendo da pessoa, o que Deus está te chamando para perto, sabe o que Deus está querendo fazer na tua vida. Quando Ele é o nosso pastor, quando nós confiamos nele, quando nós ouvimos a sua voz e o obedecemos, o medo não nos paralisa. Mesmo nos momentos mais difíceis, nós continuamos caminhando. Eu já passei por muitos vales da sombra da morte. E nenhum deles eu parei. Minha mãe nesse momento está internada. Essa semana ela internou 4 vezes. Ontem eu cheguei do hospital, era quase 1h da manhã. 7h da manhã eu estava cumprindo o meu propósito. Ah, pastor, é porque o senhor é forte? Não. É porque Ele é o meu pastor. E quando Ele é o nosso pastor, você pode andar pelo vale da sombra da morte, mas você não vai ter medo. O medo não vai te parar. O medo não vai te fazer desistir. O medo não vai, sabe, te assombrar. Sabe por quê? Porque você sabe. O texto vai dizer, Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo nenhum. Mas por que eu não vou ter medo? Porque eu sou forte? Não, porque a vara e o cajado dele me protegem. Aleluia! Qual é a razão pela qual Davi não teria medo? É que o Senhor estaria com ele, é que ele estaria na presença do Senhor. Sabe, você não foi esquecido, mesmo que pareça, mas Ele não te abandonou, Ele não te abandonará. Essa é a promessa que nós recebemos dele. Ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Davi sabia do que estava falando. Embora o sofrimento nunca seja agradável, um dos seus benefícios é que ele mostra que tipo de pastor nós estamos seguindo. Pastor da riqueza, por exemplo. Quando a gente coloca a nossa confiança na nossa conta bancária ou nos nossos recursos, o que acontece quando você precisa de oxigênio para respirar e não tem para vender? Não sei se você lembra, na época da pandemia, o dono de um grande banco mundial em Portugal, ele morreu de Covid porque não tinha oxigênio para vender. O problema não era dinheiro. Só que até a pandemia ele respirou todos os dias sem pagar um centavo. Você nunca recebeu na sua casa uma fatura no final do mês cobrando o ar que você respirou?
O vale da sombra da morte nos ajuda a entender nas mãos de quem está a nossa vida. Ou, se não entender, pelo menos nas mãos de quem está, mas nas mãos de quem nós devemos colocar. Quando a gente coloca a nossa confiança na nossa saúde, na nossa capacidade intelectual, o que acontece quando a gente fica doente? Ou você acha que cristão não fica doente? Quando você coloca a sua confiança em você mesmo, ou em amigos, ou em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, eles sempre vão falhar. Só o Senhor tem a capacidade de suprir todas as nossas necessidades. Só Ele pode tudo. O dinheiro nos ajuda em muita coisa, mas não resolve tudo. A saúde é importante, mas não resolve tudo. A inteligência, a capacidade, o conhecimento, o diploma, a faculdade nos ajuda muito, mas não resolve tudo. A Bíblia diz que existem pelo menos 3 céus. Paulo fala que ele foi no 3º céu. Existe um céu onde as aves voam. Existe o 2º céu, onde lá até algumas empresas conseguem colocar o homem. A NASA já colocou o homem lá. A empresa do Elon Musk já colocou o homem lá. Mas existe um 3º céu, que a Bíblia diz que só Ele pode colocar a mim e a você lá. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que tem coisas que só Deus pode fazer. Estou dizendo que tem coisas que você pode acessar pela amizade, pela conexão, pelo network, pelo dinheiro, pelo recurso, pelas amizades influentes. Mas eu estou te dizendo que tem coisas que só Deus vai resolver na tua vida. Ou você entende isso e se rende a Ele, ou você entende isso e deixa Ele ser o teu pastor, ou você não vai encontrar saída. É isso que Davi quer que a gente entenda. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Ele consola, Ele conforta. Mesmo que você não esteja no vale hoje. Eu não sei se outro pastor teria coragem de falar isso num culto de fé. Mas se você não está num vale hoje, um dia você vai estar. Eu não vou enganar você. E você precisa saber como agir. Há momentos na nossa vida que só Ele. Só Ele. Quando o Senhor é o nosso pastor, o texto diz que Ele luta por mim e por você. Ele nos conforta. Sabe, Ele nos consola. Eu quero ler o último texto. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 12 a 14. Se você não entendeu nada até agora, você vai entender. Hoje eu vi uma frase, antes de eu ler esse texto, eu vi uma frase. Acho que foi no Instagram do Tiago. E diz assim: muitas pessoas morreram em Israel no dia que Lázaro morreu. Mas só ele ressuscitou porque ele era amigo do pastor. Ele era a ovelha do pastor. Olha o que diz 1 Samuel 18, 12 a 14. Saul tinha medo de Davi. Por quê? Porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi da sua presença. Então Saul afasta Davi da sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Ele, Davi, tinha êxito em tudo o que fazia. Por quê? Por quê, gente? Porque o Senhor estava com ele. É só isso que o Senhor quer que você entenda.
que se Ele for o teu pastor, independente do problema, independente da luta, independente da situação, Ele está contigo. E a Bíblia diz que se Ele é por nós, quem será contra nós? Talvez a única coisa que você precise fazer é deixar Ele ser verdadeiramente o teu pastor, é você começar a ouvir a voz dEle, segui-lo, é você deixar esse problema, entregar isso nas mãos dEle e deixar Ele conduzir, estar na presença dEle, porque diz que Saul passou a ter medo de Davi, porque Davi era vitorioso em tudo que fazia. Por quê? Porque Davi era um bom guerreiro? Não. Porque Davi era habilidoso demais? Não. Porque o Senhor estava com ele. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia.